Países do eixo se caracterizam por doutrinas radicais, como a Alemanha nazista de Adolf Hitler, a Itália fascista de Benedito Mussolini e o Império Nipo-Japonês. Este é o eixo conhecido como Roma, Berlim, Tóquio. Os aliados são os Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Os Estados Unidos entram na guerra após sofrer ataques no Pacífico, Pearl Harbor. A União Soviética entra porque o exército alemão não cumpre o Pacto Germânico-Soviético. E o Reino Unido se destaca nesse contexto, como a grande potência mundial, inimiga de Hitler. A partir da Conferência de Teherã, os estadunidenses, os britânicos e a resistência francesa iniciaram o plano de ataque à França, ocupada pelos nazistas. O episódio foi denominado Operação Overlord e ficou conhecido como o Dia D. Em fevereiro de 1945, a Conferência de Yalta buscou definir sobre como ficariam as relações pós-guerra e decidiu que a Rússia teria influência no leste europeu. À medida que as tropas aliadas seguiam em direção a Berlim e avançavam pelas regiões ocupadas pelos nazistas, encontraram diversos campos de concentração. O Exército Vermelho alcançou a periferia de Berlim. No dia 20 de abril, aniversário de Hitler, a capital alemã foi bombardeada. Enquanto isso, Hitler se protegia em bunker. Em 27 de abril, Mussolini foi capturado pela resistência italiana e executado a tiros em público. Hitler, já sem aliados e sofrendo de colapso nervoso, suicidou-se com um tiro na cabeça, em 30 de abril. No dia 2 de maio, Berlim se rendeu aos soviéticos. No dia 8, o alto comandante alemão pôs fim a todas as operações militares. A guerra na Europa tinha acabado. Antes mesmo de a Segunda Guerra começar, uma nova descoberta se tornou o foco dos maiores cientistas da época: a energia nuclear. O desenvolvimento de pesquisas sobre esse novo armazenamento ficou conhecido como Projeto Manhattan, que teve como diretor-geral o físico estadunidense Robert Oppenheimer. No dia 16 de julho de 1945, às 5h29, teve início ao teste de detonação da primeira bomba nuclear. Enquanto as pesquisas atômicas eram desenvolvidas em Los Alamos, os aliados voltaram a se reunir. O encontro ocorreu na Alemanha, já ocupada entre julho e agosto de 1945, e foi denominado Conferência de Potsdam. Na conferência, novas negociações se iniciaram, e os aliados definiram punições para a Alemanha. Entre elas, a divisão do território alemão em 4 zonas de ocupação e a redefinição das fronteiras, que deveriam retornar à configuração de antes da guerra. O Japão torna-se membro do eixo e passa a atuar como aliado da Alemanha e da Itália. No ano seguinte, ataca a base americana de Pearl Harbor e inicia o conflito com os Estados Unidos. Os japoneses, assim, começaram a adotar a forma de pensar e de agir dos alemães. Construíram campos de concentração, centenas de prisioneiros eram condenados à morte e outros soldados se suicidaram, quando eram obrigados a pilotar aviões cheios de explosivos, chamados kamikazes. Apesar da vitória dos aliados na Europa, parecia que a guerra no Pacífico duraria mais alguns meses. Isso levou o governo dos Estados Unidos a usar sua nova arma com o argumento de finalizar a guerra e poupar milhares de vidas. No dia 6 de agosto de 1945, a bomba atômica Little Boy foi lançada por um avião bombardeiro dos Estados Unidos, na cidade japonesa de Hiroshima. 3 dias depois do ataque a Hiroshima, os Estados Unidos lançaram outra bomba atômica na cidade de Nagasaki. Devido ao impacto que a bomba teve em suas vidas, os japoneses se renderam em 15 de agosto e assassinaram os documentos oficiais em 2 de setembro de 1945, data que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. A ONU é criada com o propósito de estabelecer relações amistosas entre nações. A data de sua criação foi em 24 de outubro de 1945, em São Francisco, Estados Unidos.
Sua finalidade é de impedir que continuem os conflitos. Os objetivos são paz, segurança, cooperação, resolução dos conflitos culturais, econômicos, sociais, humanitários, preservação das liberdades fundamentais e respeito aos direitos humanos. Europa e América, destruídas pelo conflito, querem garantia de paz. São criadas agências e instituições humanitárias. Surgem a Unesco, a FAO, o Banco Mundial e a OMS. Carta de criação da ONU. 50 países assinaram a carta e assumiram os seguintes compromissos: resolver conflitos de forma pacífica, impedir que preceitos sejam feridos, defender a igualdade entre todos os indivíduos, acompanhar a ONU em qualquer medida tomada. O Brasil na Segunda Guerra. No início, a posição do Brasil é de neutralidade, mas os ataques aos navios brasileiros fazem com que Getúlio Vargas entre em acordo com Roosevelt para participar da guerra. Entre 1942 e 1945, o Brasil permanece em estado de guerra. 25 mil militares do exército são enviados para a Itália. 350 pertenciam à aeronáutica, entre os quais 43 eram pilotos. Foi a Marinha e a Força Aérea Brasileira que garantiu a proteção do Atlântico Sul. O efeito foi sentido em todos os setores da sociedade e o impacto da guerra foi marcante. O Brasil negociava de forma livre, e nesse contexto é curioso ou contraditório o fato de que o governo Vargas, que simpatizava o fascismo, ter aceito estreitar os laços com os Estados Unidos. Nessa proximidade, pode-se concluir que naquele momento o Estado Novo jogava com os interesses dos países e não se preocupava com as ideologias envolvidas, fossem elas liberais ou totalitárias. Estado Novo, 1937 e 1945. Características: centralização de poder, nacionalismo, autoritarismo, anticomunismo, censura. Realizações: cria o Departamento Administrativo do Serviço Público para controlar e coordenar órgãos públicos. Criar o IBGE, criar o Conselho Nacional do Petróleo, cria o Conselho de Água e Energia Elétrica. Há exatos 84 anos, Vargas fecha o Congresso e impõe uma Constituição, iniciando a ditadura do Estado Novo. Características do governo Vargas: assistencialismo, é considerado o pai dos pobres. Usa o rádio para fazer propaganda de seu governo. Mostra o lado bom e o mal é censurado. A autopromoção é feita através do programa de rádio chamado Hora do Brasil, veiculado rigorosamente às 7 horas. Cria a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Cria a Previdência Social. Oficializa os sindicatos, mas são controlados pelo Estado. Ao mesmo tempo que ele aceita reivindicações e reprime operários mais conscientes através da força e da coerção. Na educação, é clara a destinação entre o tipo de educação para uma classe dominante e o tipo de educação para uma classe menos favorecida. Dessa forma, se determina uma pirâmide social, com uma classe dominante mais favorecida e uma parte operária trabalhadora. Uns sempre serão patrões e outros sempre serão empregados. Nesse contexto, ficam claros os dois lados de Vargas. Inicia uma revolução democrática, se preocupa com os direitos sociais e é um governo nacionalista. Por outro lado, é um ditador inescrupuloso e aferrado ao poder. Impactos internos da guerra: falta de produtos como gasolina e trigo, restrições das leis trabalhistas, aproximação entre Brasil e Estados Unidos, hostilidade entre brasileiros e comunidades japonesas, alemães e italianas. A economia se beneficiou com a aproximação Brasil e Estados Unidos. As matérias-primas subiram seus preços no mercado internacional. Foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN.
paradoxo do Brasil, na época, era estar ao lado dos aliados, por um mundo democrático e ser governado por uma ditadura com um ar fascista, e a decadência do período de Getúlio tem relação com essa postura ditatorial. Vendo que seu governo estava sob pressão, passou a articular uma proposta de democratização para se perpetuar no poder com o apoio das classes trabalhadoras. Ele foi disposto em 29 de outubro de 1945 por um movimento militar liderado por generais. O motivo foi a nomeação de seu irmão Benjamin como o chefe da polícia do Rio de Janeiro, levantando suspeitas de que daria outro golpe e não deixaria o poder. Encerrava-se assim o Estado Novo.